Este é o momento Magnificat da Academia Marial, momento em que a gente se debruça um pouquinho sobre Nossa Senhora, nossa mãe querida, mulher de tantos títulos e mãe de todos nós. E é uma alegria imensa quando a gente pode contemplar tudo aquilo que a partir de Maria vem como evangelização na nossa vida, como conhecimento assim mais profundo de Jesus, dessa maravilhosa história da salvação, porque é isso que nos dá força para viver a nossa história de hoje, entender a história de ontem e ter muita esperança para a história do futuro. É exatamente a presença do ressuscitado conosco. E esse momento Magnífica é um momento que eu sempre estou batendo papo com uma pessoa e ela vem nos enriquecer, não é mesmo, com aquilo que sabe, que conhece, que contempla e principalmente com aquilo que traz de vivência na sua vida, de amor a Maria Santíssima. E hoje eu tenho a alegria, mais uma vez, porque não é a primeira vez, de me encontrar com a querida Vilma Stigl Tomaso. Vilma, bem-vindo! Muito obrigada, Padre Ulisses, pelo convite. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui de forma presencial na Academia Marial. E é tão bom a gente se olhar um ao outro sem ver muito só... muito bom mesmo. Pois é, minha gente, a Vilma, ela é uma doutora em tudo quanto é questão de teologia, mas o que eu mais gosto dela é exatamente a capacidade que ela foi adquirindo na iconografia, né? Porque nós ainda somos, até certo ponto, simples amadores para penetrar nesse mundo que eu chamo de mistério da iconografia, né? E é tão bom quando a gente tem uma guia que vai nos levando e ajudando a gente a entender. Mais ainda agora que, graças a Deus, conseguimos, né, realizar a primeira fachada, a fachada norte da nossa querida Basílica de Nossa Senhora Aparecida, obra de Marco Rupnik, não é mesmo? Com esse tema tão maravilhoso do Êxodo e que já deixa a gente encantado só de contemplar aquela parte que já está descoberta. E aí eu pedi a Vilma tem que nos ajudar a ir visitar, olhar, contemplar e, se possível, a gente entender um pouco desta arte de Marco Rupnik. Só para dizer para vocês, ela é formada pela PUC de São Paulo, né, Vilma? PUC de São Paulo. Doutora em Ciência da Religião, né? Aliás, a Vilma, além do Rupnik, agora eu não sei para quem que você torce mais, ela também acompanhou muito de perto aquele grande artista que está se unindo ao Rupnik, que realizou o interior da nossa Basílica, Cláudio Pasto, que Deus já recolheu para receber a recompensa dele. Não sei o que ele está aprontando no céu, mas certamente é arte também. Pois é, e nós temos então a possibilidade de ter... a Vilma é professora também no Museu de Arte de São Paulo, no MAS, né? E membro, pesquisadora da Sociedade Brasileira de Teologia. Meu Deus do céu, tem tanta coisa. Mas ela pediu assim para falar que ela é minha amiga, então é a melhor coisa. Não quero perder tempo com nada, eu queria que você nos contasse um pouquinho, entende? Desse grande artista que está começando uma obra-prima aqui no nosso santuário, né? E que essa fachada norte, entende, que já começa a nos encantar. Vilma, você não imagina o que é um pôr do sol batendo nessa fachada norte. É de encantar, né? E eu vejo os próprios romeiros assim extasiados diante daquilo que já se apresenta a nós, né? Fale para nós um pouquinho então, você que esteve muito pertinho do Rupnik, qual que é a ideia central, Vilma, dessa fachada norte do Santuário Nacional? A ideia central do padre Marco Ivan Rupnik, um esloveno, que mora em Roma há 30 anos. Jesuíta, né? Jesuíta, padre jesuíta, e que vem fazer aqui no Brasil mais um projeto. Ele tem mais de 200 igrejas pelo mundo inteiro. Sim. Estados Unidos, tem imagina, no Oriente Médio, na Austrália, na Europa nem se fala ainda. Na Europa ele é conhecido como Michelangelo da atualidade. Michelangelo da atualidade, assim que ele é chamado. E porque realmente ele é um fenômeno, né? Começou muito cedo, a convite do Papa São João Paulo II para fazer a Capela Redemptoris Mater, que seria a capela do padre, do Papa, do Santo Sim. Papa, né? Isso nos anos 90. Terminou em 98, se não me engano. Então, daí para frente não parou mais.
E ele não faz sozinho, o senhor viu aqui, quem Sim, esteve em sempre, Aparecida viu que ele faz com um grupo de artistas do mundo inteiro, porque ele diz que o cristianismo não é uma religião, é a comunhão das pessoas, é isso que o Cristo veio nos trazer, essa nova forma de vida, né? E então ele faz com vários artistas. É uma comunidade, né, É uma Vilma? comunidade e a impressão o que eu tive, ele tem uma comunidade com ele. Exato. E eu tive a oportunidade, o senhor também, Sim. as pessoas, todos os redentoristas aqui tiveram, e quem trabalha aqui no santuário também, a bênção de ver como eles se respeitam, se tratam bem e vivem uma vida em Cristo. Isso toca muito. Eu acho que é por isso que o resultado dessa obra é tão bela. Mas vamos para a pergunta do senhor. Por que o êxodo? Porque nós estamos aqui nesse mundo para fazer uma passagem, né? Sim. Da vida, os nossos primeiros pais primordiais pecaram, nós temos essa marca. Sim. Que começamos, que pelo batismo nós somos novas pessoas, mas aí começamos a trilhar e nós fazemos essa passagem. O livro do Êxodo é o primeiro livro da Bíblia, não é o livro do Gênesis, e ele conta justamente a libertação do povo. Nós todos precisamos de uma libertação. Sim. Do quê? Do nosso estado de individualismo, de egocentrismo, né? De sair de nós mesmos para a gente poder se dar ao outro. Então, essa é a passagem que nós temos que fazer. Então, o livro do Êxodo, quem contempla a passagem, as fachadas, as 4 fachadas, elas têm, eu chamo de um tríptico ao contrário, né? Certo. Então tem um lado frontal, onde tem aquele grande vitral escuro, Sim. né? E depois tem um lado esquerdo Sim. e um lado direito. Aí, olha, o comecinho do grande vitral, né? Sim. E ela por dentro também, ela está com mosaicos. Essas fotos eu tirei, eu tive a bênção de poder subir nesses andaimes algumas vezes, Sim. porque eu não sei como é que eu tive coragem, porque eu tenho um pouco de medo de altura, mas diante de tanta beleza eu deixei meu medo para lá e subi, sabe? E com a ajuda do Espírito Santo subi e não senti nada também. Mas enfim, e depois do lado esquerdo ele vai colocar, então, do lado, na parte frontal, Sim. nós vamos ver como que o Moisés, sob a direção de Deus, né, ouvindo a Deus, ele libertou o povo do Egito. Do Egito, o povo hebreu do Egito, da escravidão, porque eles tinham uma vida de escravos. Do lado esquerdo, nós temos a história de José, que são os últimos capítulos, é uma história belíssima, para mim uma das histórias mais bonitas do Antigo Testamento, que é a história de José, filho de Jacó, o 11º filho de Jacó, o penúltimo era Benjamim. Então, tem toda a história como começa, como o povo hebreu, as 12 tribos de Judá, os filhos de Jacó, vão parar no Egito. E é interessante, né, que é toda uma... Você falou, começa a história com o Êxodo, né? E eu acho que eu estava contemplando, eu acho que a primeira coisa que vem para nós na nossa fé cristã é a presença de Deus na história. Sim. Não é? Eu acho muito... Porque eu ouvi o clamor do meu povo. Né? E essa presença, então... Aí você toca nessa história também impressionante desses descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e essa pilharada que virou tantos filhos que viraram tribos. Então, foram para o Egito. E vem a carência, a pela fome. Eles foram lá, vejam, os nossos pais, olha como tudo está ligado, porque vai ter uma fachada do livro do Gênesis, né? Vai ter também. Então, a fachada leste, exato, certo? Que é onde o sol nasce, onde tudo começa. Então, eles comeram um fruto proibido. Pela fome, eles vão para o Egito. Então, tudo tem...
Então eu gosto muito dessa palavra, a gente tem que degustar Deus. Deus é concreto, nosso Deus é presente. E sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que quando as 4 fachadas estiverem prontas, sim, a gente vai ter muito essa visão do nosso Deus concreto, presente aqui. Não é o Deus da filosofia, que é uma ideia, né, muitas vezes, sim, sim, sim. É um Deus concreto. Nos Hexameron de outros povos, né, na Gênesis, na história da origem de outros povos, para falar mais fácil, né, como começou tudo, todas têm um dilúvio, tem uma queda, termina com a divindade pedindo um templo para ser adorado. Exatamente. O nosso não. Ele faz uma tenda e caminha junto e demora. Então, eu acho que isso é muito importante. Você já toca num aspecto, Vilma, que é fundamental para nós, né? O nosso Deus não se esconde em objetos nem em lugares. Não. Né? Ele acompanha a história. Exato. Ele caminha junto com o seu povo. Ele não quer ser adorado. Ele quer ser amado em liberdade. Isso que é uma coisa muito bonita, né? Exatamente, porque o mistério da encarnação vai ser o ápice, exatamente, dessa loucura divina. E uma outra coisa também, que falam muito das imagens, né? Sim. Por que não podia ter imagem? Porque ele, o Pai, queria conformar o Filho dele e conformou no ventre de Nossa Senhora, no ventre da Virgem Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, é Deus. Ele falou, não, vocês não vão fazer imagem do meu filho. Quem vai fazer sou eu. E ele, veja a nossa Maria. A nossa Maria, olha, eu falo, Padre Ulisses, eu fico tão emocionada. Ela falou sim. Então, isso tudo é muito bonito, sabe? Quando a gente consegue encarnar isso em nós, quer dizer, entender isso e acolher essas coisas no nosso coração, o nosso olhar muda, inclusive para as coisas do dia a dia. E essa arte, ela faz ver isso. Ela vai além do real, né? Ela vai além do real, ela faz você perceber algo que é transcendente, que não é feito, entende, da pura realidade do mundo, ou dessa imanência que a gente tem, né? Ela de repente faz você quase que estatelar os olhos, como tem as imagens, né? Estatelar os olhos e contemplar alguma coisa que é a transhistória, vai além da história. Na concretude da pedra, você transcende. Quer dizer, por isso que, como dizia o Pastro, né? Ela é mistagógica e ela é espiritual. E isso é tão importante para nós, entende? Ou seja, todo o Antigo Testamento, eu acho que isso que o Pastro não, digo, o Rupini que eu estou fazendo, né? É uma prefiguração da realização de Jesus, né? Vem como se cada figura, cada imagem, cada personagem, né, estivesse apontando já aquilo que iria se realizar, iria acontecer, né? Mas que bom! Eu e o senhor falamos do nosso saudoso Frei Gorgulho e da Ana Flora Andersen, né? Foi meu professor também, eu gostava muito dele, e ele falava assim, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é Cristo. Ele falava assim, não sei se o senhor chegou a ouvir ele falar, é isso, a Bíblia é um livro só. Né? Não são várias histórias, a Bíblia inteira, ela só trata de Cristo. Isso é importante. E quando a gente lê dessa forma, entendendo os símbolos, porque por que a arte sacra, a arte litúrgica, ela é simbólica? Veja o Cláudio Pastro como fez o interior da nossa basílica, né? Ela é toda simbólica, porque a palavra é toda escrita em símbolos também. Se a gente for pegar o pé da letra, você não entende. Uma pessoa racionalista, só racionalista, que não abriu o coração, ela não consegue entender a palavra. É aquilo que fala, a letra e o espírito, né? Exato. Entende? A letra simplesmente ela pode nos enganar, desenvolver, né? E ela não vai ter significado, ela não me joga para além daquilo que é a letra.
É verdade. Isso é tão importante para nós. Mas essa arte, olha para você ver que maravilha, né? Eu gostaria que você comentasse, porque a gente está olhando... Aqui nós temos a libertação do povo. Exato, né? E olha o que o padre Rupnik colocou, ele com os artistas do Centro-Alete. Sim. Moisés apontando sempre Sim. o que Deus nos pede, né? Deus aponta o caminho, ele indica para o povo. E o povo brasileiro, o nosso povo romeiro, os romeiros que vêm aqui à Basílica, né? Os romeiros. Caminhando para a Terra Caminhando Prometida. atrás. E olha, sempre à frente. Sabe por que aponta para frente? Sim. Porque Padre Rupnik estudou um grande russo chamado Ivanov, um grande da simbologia, sabe, Sei. russa. O nome dele é muito difícil, só vou falar essa parte, porque eu não sei pronunciar direito, vai ficar feio aqui. O Ivanov, Ninguém que eu li sabe, algumas pode coisas. pronunciar como quiser. Não, Ivanov está certo. Mas ele fala Ivanovich, Ivanov, quando ele fala, meu Deus do céu, eu nunca vou saber falar isso. E ele chama do poeta, filósofo da memória. Mas quando a gente pensa memória, a gente pensa recordação, né? Não, é a memória de Deus em nós. Então, quando eu tenho nostalgia, ele fala muito isso, não sei se você já ouviu ele falar, nostalgia é a pior doença que tem. Ah, como era bom aquele tempo, como era bom quando a gente estava no Egito. Olha aqui no deserto a gente não tem cebola, né? Olha aquela primeira imagem lá, o povo gritando com o coitado do Moisés, está lá no livro do Êxodo, né? Olha, aqui não tem cebola, não tem isso, tem aquilo. Aquele aí, primeiro de cima, viu? o primeiro. Aí ele pede intercessão, né? Sim. E Deus manda as cordonizes e o maná. Ah, sim, a história do maná do deserto. Olha o pôr do sol batendo aí. Que Então, o senhor entendeu? E ele, coitado, então, essa fachada que é a lateral, quem olha de frente é do lado direito, a gente tem em cima, Padre Ulisses, e até o último mosaico, primeiro o Moisés e Deus liberta o povo do Egito. Sim, Da escravidão do Egito. Exato. Agora, 40 anos, o povo egípcio tem que se libertar da escravidão. O povo hebreu tem que se libertar do Egito. O povo hebreu tem que se libertar do Egito. Ah, que saudade! Ah, como era bom! Ah, que pena! É interessante, né? Há uma escravidão física. Exatamente. E há uma escravidão praticamente assim, cultural, espiritual. Exatamente. Que se a pessoa não fizer isso, ela continua escrava. E a gente é assim. É interessante, né? E ele representa, então, todo esse esforço imenso, né? A segunda, se você voltar a segunda é a água. Eles falam, não tem água aqui, nós vamos morrer de sede, melhor ficar no Egito, por que você tirou a gente lá? Iam matá-lo. Estavam pedras na mão, ele falou, esse povo vai me matar. Aí Deus fala para ele rezar diante da rocha, ele acha ridículo, mas ele bate na rocha, está lá no livro do Êxodo, tudo isso, né? Ele bate com o cajado na rocha e sai água. Interessante, né? Que coisa. Deus fazendo tudo, hein? Sim. Para o povo e o povo reclamando. Ele sobe a montanha para receber a lei, né? As palavras de Deus. E quando ele volta, o senhor sabe, aí vem né? a história, entende? Tem a história do bezerro acho que de ouro. aquela anterior, a imagem anterior ali, tem o bezerro de ouro, tá vendo ali? Lá está o bezerro com o arão de ouro. ali em azul, dá para ver? O arão, bezerro de ouro. E o Moisés atrás decepcionado. Mas é interessante, Vilma, também essas sombras, né? Que são colocadas pairam, em cima, né? Que exatamente a idolatria, né? Exato. A separação total de Deus, né? É como se houvesse ali uma disputa entre o bem e o mal, entre praticamente a idolatria lá do Egito e o Moisés tentando trazer para eles a revelação de Javé. Que interessante, não? Olha, eu olhei essa escada aqui, eu falei, será que ele estava querendo colocar o Jacó nessa história também? Porque tem toda a história da escada de Jacó, né? Mas ele está recebendo as tábuas da lei. E as cores? Sim. O azul é o filho, a humanidade.
O Filho que se humanizou. Por quê? Nós somos os únicos seres que vislumbram o céu, seres humanos. O vermelho, sacrifício, a cor do Pai. O sacrifício do Pai de mandar o Filho. Sim. E o dourado é a cor da santidade, né? Da eternidade, da santidade. O branco do Espírito Santo. É. Então aqui essas três cores, o branco, o azul e o vermelho, você já percebeu? Sim, sim. Que perpassam. Porque o Padre Rupnik fala muito que nós perdemos o aspecto trinitário de Deus, que é muito importante. Nosso Deus não é uma coisa só. Ele diz que no Gênesis começa com uma conversa. A palavra, a princípio foi a palavra, alguns padres interpretam, a princípio foi o diálogo. Eles estavam conversando. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Padre Domingos Sávio, ele sublinha exatamente essa expressão, sabe? Ele fala, Deus fez tudo, criou o céu, criou a terra. Na hora que ele vai criar o ser humano, façamos. Com a mão. Agora passamos, e somos nós três, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, né? Eu acho que é muito interessante como que... E acho bonito você referindo essas cores que estão presentes em tudo, né? Exatamente dizendo, é obra da Trindade. Sim. Né? Não é Moisés, não é somente Jesus, não é obra da Trindade. Ela está presente do início até o ponto final da história, né? Então, eu acho que é tão importante a gente perceber como nessa história da salvação, na medida que a gente vai contemplando, sem que a gente perceba, está a presença da Santíssima Trindade. Está. Pai, Filho, Espírito Santo, não é mesmo? E você estava explicando que, sem que também contemplando aí toda a iconografia, né, sem que perceba, até através das cores, Rupnik deu a entender, né? Tudo isso é obra, ação, realização do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não se exibem, não, né? Mas estão presentes. Sempre. E vão conduzir na história. Quando a gente permite, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não quer. E segundo o Padre Rupnik nos explicou, a mim e a muitas pessoas, a história, ele é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história, o unitrino. É gerida, é gerenciada por Ele. Sim. Capítulo 4 do Apocalipse, o ancião dos dias. Uhum. Ele está presente na nossa vida e é Ele, se a gente estiver em comunhão com Ele, Padre Ulisses, essa é a grande palavra. Nós não somos independentes, nós somos parte. Porque nós temos a divina humanidade. Eu estou falando do Concílio de Calcedônia. Não é uma coisa nova, nem moderna, nem da teologia moderna. É uma coisa antiga, porque nós não somos espécie, né? O ser humano não é uma espécie. Ele é divino humano, porque quando Deus fez o homem, o Adão, por exemplo, ele fez da terra, que é a síntese de toda a criação. Sim. Ele criou tudo e da síntese da criação, que é a terra. Ele molda com as mãos e sopra. Nós temos o sopro de Deus. Eva foi tirada da costela de Adão. Por quê? Porque são complementares. Adão sempre vai em busca do que está faltando. E Eva sempre vai querer saber de onde ela veio. Então, a ideia, homem e mulher, é para que estejam juntos e um ajude o outro. Deus criou Eva como ajuda. Porque imagina, se ele criasse outro homem, o que o senhor acha que ia acontecer? Uma competição, né? Certamente. Veja bem, uma competição. Então ele falou, não é bom que seja assim. E criou a Eva dessa forma. Com o pecado original, essa relação tão bonita se rompeu e virou muito difícil. Tanto é que o casamento na igreja é um sacramento. É um sacramento. O primeiro deles. Exato. E a imagem de Deus com o povo dele é um casamento. O cântico dos cânticos. Exatamente. Né? O amado Deus em busca da amada, o povo. É assim que funciona. E até hoje é assim. Ele nos busca
com amor louco. Deus tem um amor louco para nós, a gente não entende isso, né? Mas é isso que Ele faz o tempo todo. E o que acontece? Quando a gente sai dessa comunhão, a gente não acerta. É isso que ele quis dizer. Por exemplo, Moisés, quando ele falou, vou libertar o povo do Egito, vou libertar o povo, então ele viu um egípcio, né, maltratando um hebreu, ele matou o egípcio. Errado. Não se deu bem aí. Aí já o plano de tudo não deu certo. Então, quer dizer, a hora que ele ouvia a Deus, Moisés, ele fazia o que Deus pedia a ele e dava certo. Exatamente. Quando ele fazia da sua cabeça, não dava certo. Mas eu tenho a impressão, então, que em tudo isso, por isso que para mim, eu comecei a entender teologia na hora que entrou na cabeça aquilo que é a história da salvação, sabe? Ou seja, existe uma história maior que Deus está realizando, né? Dentro dessa história maior está a minha historiazinha aqui, a história da minha geração, né? E essa minha historiazinha, ela pode se conectar com essa história maior de Deus e tudo dá certo, né? E eu vou ficar à imagem e semelhança de Deus. Eu posso quebrar essa ligação, como a gente desconecta um aparelho, já não passa mais energia, já não passa mais nada, né? E pronto, a minha história da salvação vai virando a história de condenação. Eu vou me condenando, vou me esgotando, vou me acabando até desaparecer totalmente, ficar fora da história, né? Eu acho que tudo isso, por isso que eu acho a maravilha, por exemplo, de ver a fachada da nossa basílica, né? De repente eu estou vendo de novo essa história maior. E nessa história maior, a minha geração, nossos peregrinos, eles vão se conectando, vão entrando nessa história maior. E sabe os lados escuros, péssimos dessa história, que já aconteceram em outras gerações e que pode acontecer e está acontecendo na nossa geração. Quem se desconecta e quem se conecta, né? É verdade. Agora, a única que vai sobreviver é a história de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, se amam eternamente. E quem entra nisso vai ganhar o amor eterno e a vida eterna. Essa é a salvação, né? E essa é a salvação. Eu acho isso muito bonito. A gente vai ter que voltar a conversar, vamos viu? Vamos voltar. Olha, muito obrigado, viu? Por esse momento praticamente de meditação que a gente faz, né? Que coisa gostosa. Eu que agradeço imensamente o convite do senhor, Padre Ulisses. Muito obrigada. De nada. E aí com você, então, um momento magnífico. Vocês veem que passa tão depressa que a gente quase que extrapola todo o tempo. Mas a gente volta a conversar. Essa fachada ainda vai dar muito para falar. Fique com Deus, que Nossa Senhora abençoe vocês. Amém.